CESP. Questões sobre processo legislativo. Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Leis delegadas. 5. Medidas provisórias. 6. Decretos legislativos. 7. Resoluções. Nota de estudo, art. 58. Parágrafo 2º. I. Processo legislativo abreviado. Comissões podem aprovar projeto de lei que dispensar a competência do plenário, na forma do regimento. Todavia, se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa, o projeto deve seguir para o plenário. Processo legislativo é o conjunto das regras que disciplinam a produção de normas previstas na Constituição Federal. Leis ordinárias, leis complementares, resoluções, decretos legislativos, emendas constitucionais, medidas provisórias, emenda à Constituição. Art. 60. CF pode ser emendada mediante proposta 1 de 1/3, no mínimo, dos membros da CD. 181. Ou do SF. 27. 2 do Presidente da República. 3 de mais da metade das Assembleias Legislativas. 14. Cada uma pela maioria relativa dos membros. Art. 60. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Nota de estudo. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. A forma federativa de Estado representa uma das possibilidades de organização territorial do poder político e, no caso do Brasil, se constitui em limite material ao poder de reforma. Art. 60. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Nota de estudo. Limites de alteração do texto constitucional. Limites formais. Iniciativa. Quôrum de aprovação. Promulgação. PEC rejeitada ou prejudicada. Limites materiais. Abolir matérias do art. 60. Parágrafo 4º. Limites circunstanciais. Intervenção federal. Estado de defesa. Estado de sítio. Limites temporais. Não há. Art. 60. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Nota de estudo. Limites explícitos e implícitos. Explícitos são os formais, materiais e circunstanciais. Implícitos são a impossibilidade de remover as limitações expressas. Não se admite dupla revisão ou dupla reforma. Impossibilidade de alterar o titular do poder constituinte originário. Impossibilidade de alterar o titular do poder constituinte derivado reformador. Impossibilidade de alterar a forma de governo. República. Impossibilidade de alterar o sistema de governo presidencialista. Após 21 de abril de 93. Impossibilidade de alterar os princípios fundamentais, direitos e garantias previstos em diferentes dispositivos podem ser considerados cláusulas pétreas.
além daqueles relacionados no art. 5º do texto constitucional. Art. 60. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Emenda à Constituição Estadual. A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual é compatível com a Constituição Federal. Iniciativa popular pode propor emenda à Constituição Estadual se tal proposição estiver prevista na referida Carta Constitucional. Hierarquia entre normas. Como regra, não há que se falar em hierarquia entre normas emanadas pelos entes federados no âmbito de suas respectivas competências. LC e LO. Lei complementar só pode regular matérias específicas definidas na CF. LC não tem missão irrestrita de complementar CF. Não há hierarquia entre LC e LO. Do ponto de vista procedimental, a diferença entre a lei complementar e a lei ordinária está no quórum exigido para a aprovação de cada uma dessas espécies legislativas. LC exige maioria absoluta. LO exige maioria presente todos os membros. Voto da maioria simples. Presente maioria absoluta. Voto da maioria relativa. A maioria absoluta é igual a mais da metade dos membros. A Constituição Estadual não pode ampliar as hipóteses de reserva de lei complementar. Ou seja, não pode criar outras hipóteses em que é exigida lei complementar, além daquelas que já são previstas na Constituição Federal. Nota de estudo. O princípio da simetria determina que os estados e municípios devem observar o modelo de processo legislativo estabelecido pela Constituição Federal. Exigir lei complementar para matérias que a Carta Magna reserva à lei ordinária viola esse princípio, representando descompasso com o sistema constitucional. As leis complementares têm por objetivo regulamentar a Constituição Federal, exigindo quórum de aprovação superior ao das leis ordinárias, que tratam de matérias residual. LC Federal deve fixar os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde, não podendo norma de Constituição Estadual ou lei orgânica prever esses percentuais. Nota de estudo, segundo o art. 198. Terceiro. I. Da CF, 88. Os percentuais mínimos que os estados, DF e municípios são obrigados a aplicar na saúde devem estar previstos em lei complementar federal, editada pelo Congresso Nacional, não podendo isso ser delegado para os estados, DF e municípios. Nota de estudo. STF afirmou que são inconstitucionais normas da Constituição Estadual que prevejam percentuais de aplicação mínima na saúde em patamares diferentes daquele fixado pela Lei Complementar Federal. As matérias de competência do CN previstas no art. 48 da CF devem ser reguladas mediante lei. Exigem sanção do Presidente da República. Exemplo: fixação de subsídio de ministros do STF. As matérias de competência do CN previstas no art. 49 da CF devem ser reguladas decreto legislativo. Não exigem sanção do Presidente da República. Exemplo: fixação de subsídio de deputados, senados,
Presidente da República. Vice. Ministros de Estado. Art. 63. I. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Exceção. Art. 166. Parágrafos 3º e 4º. Emendas ao PLOA e PLDO. Observados requisitos específicos. Nota de estudo. São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo. Art. 63. I. Da CF. Anistia em relação a crimes. Competência do CN com sanção do PR. Art. 48. Inciso VII. Da CF. Anistia em relação a sanções disciplinares. Competência do PR. Jurisprudência do STF em relação ao art. 61. Parágrafo 1º. Inciso II. Alínea C. Da CF. Nota de estudo: é inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que disponha sobre a concessão de anistia a infrações administrativas praticadas por policiais civis, militares e bombeiros. Art. 146. Inciso I. Cabe à LC dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre o DF e M. Princípio da irrepetibilidade no processo legislativo. Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Art. 62. Parágrafo 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Art. 60. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Medidas provisórias. Art. 62. Parágrafo 1º. Proibida a edição de medidas provisórias sobre 1. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. 2. Direito penal, processual penal e processual civil. 3. Organização do júri, MP, carreira e garantia dos membros. 4. PPA, LDO, LOA, créditos adicionais e suplementares, exceto créditos extraordinários, despesas imprevisíveis e urgentes. 5. Detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. 6. Lei complementar. 7. Matérias já disciplinada em PL aprovado pelo CN e pendente de sanção ou veto do PR. Nota de estudo: é possível a edição de medidas provisórias tratando sobre matéria ambiental, mas sempre veiculando normas favoráveis ao meio ambiente. A proteção ao meio ambiente é um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda que não conste expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62. Primeiro. Da CF, 88. O Presidente da República. Ante relevância e urgência.
pode editar medida provisória para abertura de crédito extraordinário, visando atender a despesas imprevisíveis decorrentes de catástrofe ambiental caracterizadora de calamidade pública. Após a edição da MP, o PR deve submetê-la de imediato ao CN. Medida provisória com alteração do texto original. Aprovado o projeto de lei de conversão, a MP mantém-se em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Medida provisória não convertida em lei perde eficácia. O CN disciplina as relações jurídicas decorrentes da MP mediante decreto legislativo. Não edição de decreto legislativo até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória. As relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados na vigência da MP serão conservados por ela. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal. Nota de estudo: uma medida provisória pode ser revogada por outra. A segunda MP irá apenas suspender a eficácia jurídica da medida provisória revogada. Isso significa que o Congresso Nacional permanece com o poder de deliberar sobre a validade da MP. Exemplo: o Congresso pode decidir rejeitar a segunda MP, revogadora, e aprovar a primeira, que o presidente queria revogar com a segunda. Nota de estudo: presidente, ao revogar a MP anterior, admite que aquele assunto não é urgente. O chefe do Poder Executivo da União, ao revogar determinada medida provisória, abre mão do poder de disposição sobre aquela matéria, com o caráter de urgência que justificava a edição do ato normativo. Nota de estudo: a publicação de nova MP com pequenas alterações em relação à MP anterior configura reedição, de sorte que não pode ocorrer na mesma sessão legislativa. Assim, a reedição, ainda que parcial, de medida provisória revogada é causa necessária e suficiente para sua incidência na vedação prescrita no 10 do art. 62 da CF, 88. O Presidente da República não pode editar medida provisória para disciplinar matéria que tenha sido objeto de projeto de lei anteriormente rejeitado na mesma sessão legislativa. Nota de estudo: os vícios formais que surgem com a edição de uma MP não podem ser convalidados com a sua conversão em lei. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.
Inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para a atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição de medida provisória pelo chefe do Poder Executivo. Nota de estudo: é possível o controle judicial dos pressupostos de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias. No entanto, esse exame é de domínio estrito, somente havendo a invalidação quando demonstrada a inexistência cabal desses requisitos. Prazo de vigência de MP: 60 dias, contados da publicação. Pode ser prorrogado uma única vez por igual período, se não tiver a votação encerrada nas duas casas do CN. Prazo de vigência de MP: suspende nos períodos de recesso do CN. A edição de medida provisória não tem eficácia normativa imediata de revogação da legislação anterior com ela incompatível, mas apenas de suspensão, paralisação das leis antecedentes até o término do prazo do processo legislativo de sua conversão. É possível a instituição de medida provisória estadual, desde que 1. Haja previsão expressa na Constituição do Estado, e 2. Observância do modelo federal. Princípios. Limitações. As medidas provisórias podem ser emendadas no processo legislativo, desde que haja pertinência temática das emendas com o conteúdo do ato normativo. O Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de conversão de medida provisória quando a emenda estiver associada ao tema e à finalidade original da medida provisória. Nota de estudo: contrabando legislativo, ou emenda jabuti, emenda parlamentar com matéria estranha à medida provisória ou a projeto de lei de conversão. Essa prática é inconstitucional e rechaçada pelo STF desde o julgamento da ADN 5.127, DF, em outubro de 2015. Nota de estudo: contrabando legislativo é diferente de projeto de lei rabilongo. Nota de estudo: projeto de lei rabilongo, emenda parlamentar com matéria estranha a projeto de lei. O trancamento da pauta por conta de MPS não votadas no prazo de 45 dias só alcança projetos de lei que versem sobre temas passíveis de serem tratados por MP. Mesmo havendo medida provisória trancando a pauta pelo fato de não ter sido apreciada no prazo de 45 dias. Art. 62. Sexto. Ainda assim a Câmara ou o Senado poderão votar normalmente propostas de emenda constitucional, projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de decreto legislativo e até mesmo projetos de lei ordinária que tratem sobre um dos assuntos do art. 62. Primeiro. Da CF. 88. Nota de estudo: cuidado com a redação literal do art. 62. Parágrafo 6º da CF. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência. Subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Apesar de o dispositivo falar em todas as demais deliberações, o STF, ao interpretar esse sexto
não adotou uma exegese literal e afirmou que ficarão sobrestadas, paralisadas, apenas as votações de projetos de leis ordinárias que versem sobre temas que possam ser tratados por medida provisória. Leis delegadas. As proposições legislativas do Presidente da República podem contornar a análise de admissibilidade e juridicidade na Comissão de Constituição e Justiça. Um exemplo é a lei delegada. Delegação típica e atípica. Em qualquer caso não há emenda pelo CN. Nota de estudo. Delegação típica. É a regra. Presidente elabora o texto e promulga sem retorno ao Congresso. Nota de estudo. Delegação atípica. É a exceção. Presidente elabora o texto. Retorna ao Congresso para análise. Em votação única. Vedada emenda. Resoluções e decretos legislativos. A edição da resolução prevista no art. 52(x) da Constituição Federal, para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, ocorre apenas quando a declaração de inconstitucionalidade se dá em sede de controle difuso. As decisões do STF proferidas em controle concentrado já produzem efeitos erga omnes, não havendo necessidade de ato do Senado Federal. A resolução é utilizada para disciplinar matéria de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A resolução também é utilizada para disciplinar algumas competências do Congresso Nacional, fixadas, além das poucas hipóteses constitucionais, regimentalmente. O decreto legislativo é o ato normativo destinado a tratar de matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, nos termos do art. 49 da CF, 88. Fases do processo legislativo: iniciativa, discussão, voto, veto, sanção, promulgação e publicação. Discussão e votação. Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Art. 64. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias. Observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Art. 65. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Nota de estudo, art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta de seus membros. Nota de estudo, art. 47. Quôrum de presença. Maioria absoluta. Quôrum de votação. Maioria simples. Regime de urgência. Art. 64. Parágrafo 1º. PR pode solicitar urgência nos projetos de sua iniciativa. Nota de estudo.
PR pode pedir urgência em qualquer fase do processo legislativo. Art. 64. Parágrafo 2º. CD e SF, sucessivamente, têm 45 dias para se manifestar. Se não o fizerem, serão sobrestadas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado. Sanção e veto. Art. 66. Parágrafo 4º. O veto do PR será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Art. 66. Parágrafos 1º, 2º e 3º. O prazo constitucional para o Presidente da República sancionar ou vetar um projeto de lei, total ou parcialmente, é de 15 dias úteis contados da data do recebimento. Após esse prazo, o silêncio do Presidente da República importará sanção. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Nota de estudo: PR tem 48 horas para comunicar ao presidente do SF os motivos do veto. É constitucional a promulgação, pelo chefe do Poder Executivo, de parte incontroversa de projeto da lei que não foi vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou pela rejeição do veto. Inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte inicialmente publicada pela ausência de promulgação da derrubada dos vetos. Art. 66. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Art. 66. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Art. 66. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao Presidente da República. A sanção de uma lei pelo Presidente da República não afasta possíveis defeitos jurídicos do projeto que a tenha originado. Princípio da não convalidação das nulidades. Nota de estudo: sanção pode ser expressa ou tácita. Nota de estudo: veto só pode ser expresso. Não se admite novo veto em lei já promulgada e publicada. Manifestada a aquiescência do Poder Executivo com projeto de lei, pela aposição de sanção, evidencia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo incabível eventual retratação. Nota de estudo: tratamento do veto do chefe do Poder Executivo. O modelo federal é de observância cogente pelos Estados-membros desde a data da promulgação da Carta de 1988. Princípio da simetria. Iniciativa. Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos.
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Nota de estudo. Iniciativa de LC ILO, CD, SF, CN, membro ou comissão, PR, STF, Tribunais Superiores, PGR, Cidadãos. Art. 61. Parágrafo 1º. Inciso I. Alínea D. Iniciativa privativa do PR. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Nota de estudo. Organização do MPU. CF. Art. 61. Parágrafo 1º. Inciso I. Alínea D. Combinado com art. 128. Parágrafo 5º. Exige LC. Iniciativa concorrente entre PR e PGR. Pode ser exercida por um deles ou em conjunto. É inconstitucional a atribuição de iniciativa privativa a governador de estado para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público Estadual. Nota de estudo. A organização, atribuições e estatuto dos Ministérios Públicos Estaduais são de iniciativa privativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado. Nota de estudo. Normas gerais para a organização do MP estadual. Iniciativa privativa do Presidente. Lei ordinária. Nota de estudo. Organização da DPU. CF. Art. 61. Parágrafo 1º. Inciso I. Alínea D. Combinado com art. 134. Parágrafos 1º e 4º. Exige LC. Iniciativa concorrente entre PR e DPU. Pode ser exercida por um deles ou em conjunto. Nota de estudo. Deve ser observada a simetria no âmbito estadual em relação à organização da DP. Nota de estudo. Normas gerais para a organização da DP estadual. Iniciativa privativa do Presidente. Lei ordinária. Nota de estudo. Art. 61. Parágrafo 1º. II. A. Iniciativa privativa do Presidente da República. Lei que cria cargos, funções ou empregos públicos na ADM-DIR e ou aumento de remuneração. Nota de estudo. A criação, a transformação e a extinção de cargos, empregos e funções dos serviços da Câmara dos Deputados e do Senado Federal constituem competência privativa da respectiva Casa Legislativa do Congresso Nacional, por meio de resolução. Contudo, a fixação dos vencimentos de seus servidores dependerá de lei, observada a iniciativa de cada casa. O subsídio dos deputados federais e senadores é fixado pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. O subsídio dos deputados estaduais deve ser fixado por lei em sentido formal. Art. 27. Segundo. Da CF. 88. Lei municipal destinada à criação de cargo público do Poder Executivo é de iniciativa privativa do prefeito municipal. E a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61. Primeiro. II. A. Da CF. II. São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em
Projeto de lei de iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo. Art. 63. I. Da CF. Nota de estudo. Iniciativa popular. Regra geral. Art. 61. Parágrafo 2º Projeto de iniciativa popular. Apresentação a CD. Subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Distribuído pelo menos por 5 estados. Com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Repetindo. Projeto de iniciativa popular. CD. 1% do eleitorado nacional. 5 estados. 0,3% dos eleitores de cada estado. Nota de estudo. Iniciativa popular. Regra específica. Art. 29. X e I. Projeto de iniciativa popular. Lei de interesse específico do município, cidade ou bairro. Manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. Art. 63. Inciso I. Não se admite aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do PR. Exceção. Art. 166. Parágrafos 3º e 4º. Emendas ao PLOA e PLDO. Observados requisitos específicos. Nota de estudo. Em processos de iniciativa reservada ao chefe do Executivo não relacionados às leis orçamentárias, não se admite emenda parlamentar que implique aumento das despesas previstas no projeto inicial. Embora possível a apresentação de emendas parlamentares a projetos de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais os atos normativos resultantes de alterações que promovem aumento de despesa. Art. 63. I. CF. 88. Bem como que não guardem estrita pertinência com o objeto da proposta original. Ainda que digam respeito à mesma matéria. A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo. É constitucional lei de iniciativa parlamentar que cria Conselho de Representantes da Sociedade Civil com atribuição de fiscalizar ações do Executivo. É inconstitucional a atribuição de iniciativa privativa a governador de estado para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público Estadual. É inconstitucional lei estadual ou emenda à Constituição do Estado de iniciativa parlamentar que trate sobre organização ou funcionamento do TCE. Nota de estudo. É inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar pode prever a transposição de cargos do Tribunal de Contas do Estado para o Poder Executivo Estadual. Tipos de emenda: suprasma, supressiva, redação, aditiva, substitutiva, modificativa, aglutinativa. Supressiva, suprime qualquer parte de outra proposição, podendo recair sobre dispositivo, expressão ou palavra do texto. As emendas supressivas sempre têm a pretensão de excluir ou retirar parte de outra proposição. Redação visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto. As emendas de redação não alteram o mérito da proposição. Sendo assim, no caso de o Senado fazer emendas de redação a um projeto aprovado pela Câmara,
Não haverá devolução à Câmara. Aditiva adiciona novos conteúdos à proposição. Substitutiva substitui parte de uma proposição pela parte apresentada. Modificativa altera uma proposição de forma pontual, mas mantém as linhas gerais. Aglutinativa fusão de outras emendas, ou destas com o texto. A emenda aglutinativa somente poderá ser oferecida em plenário por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa e deve ser apresentada até o momento da votação da parte ou do dispositivo a que se refere. Nota de estudo. Substitutivo é uma proposta de alteração global de uma proposição. Visa alterar substancial ou totalmente uma proposição. O substitutivo é considerado uma emenda substitutiva e recebe esse nome especial em razão da alteração maior que propõe. Denomina-se substitutivo o texto de emenda que promova alterações substanciais ou apenas formais em parte ou na totalidade do texto principal. Nota de estudo. Subemenda é uma emenda apresentada a outra emenda. A subemenda só poderá ser supressiva, substitutiva ou aditiva. Dessa forma, não poderá ser apresentada subemenda modificativa ou aglutinativa. Também não é possível a apresentação de subemenda supressiva a uma emenda supressiva. CPI. Art. 58. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Nota de estudo. Criação de CPI. Requisitos. 1. Requerimento de 1/3 dos membros. 2. Apuração de fato determinado. 3. Prazo certo. Nota de estudo. CPI pode ser criada por CDISF, em conjunto ou separadamente. Nota de estudo. CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Nota de estudo. CPI pode sem autorização judicial. 1. Quebrar sigilo bancário, fiscal e dados, inclusive telefônicos, exceto CPI municipal. 2. Ouvir testemunhas e investigados. 3. Convocar autoridades, nem todas. 4. Realizar perícias. 5. Proceder a acariações. 6. Realizar inspeções. 7. Requisitar documentos. Nota de estudo. CPI não pode: 1. Decretar busca domiciliar. 2. Decretar interceptação telefônica, sigilo das comunicações telefônicas. 3. Quebrar sigilo de correspondência. 4. Decretar prisão, exceto flagrante. 5. Decretar arresto, sequestro ou indisponibilidade de bens. 6. Investigar atos de conteúdo jurisdicional. 7. Impedir presença de advogado do depoente. RICD. Art. 35. Parágrafo 3º. Prazo de 120 dias. Prorrogação por até metade. 60 dias. Prazo máximo 180 dias. Lei N. 1579, 52.
Art. 5º. Parágrafo 2º. Regra. CPI deve ser encerrada com o término da sessão legislativa. Exceção. É possível a prorrogação dentro da legislatura em curso. Outras questões. Intervenção. A União somente pode intervir em municípios localizados em territórios federais. A chamada intervenção anômala. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Art. 70. Fiscalização COFOP da U. ADMDIR e IND. Quanto à LLCO, as IRR será exercida pelo CN, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Art. 70. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que gagal dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. É obrigada a prestar contas ao Congresso Nacional qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.